o tempo do pastor Ailton está terminado. Eu estou avisando isso com certeza e com convicção. Pode passar esse áudio para todos os irmãos, inclusive para os familiares e para o próprio pastor Ailton, para que eles saibam que o tempo de Deus na vida deles está chegado e o reinado dele terminou. Eu sou o pastor Ângelo Martins, conforme já anunciei em alguns áudios. Trabalhei no Ministério do Recife como diácono e membro desta igreja por um período de 23 anos. Todavia, precisei sair como missionário para trabalhar na Europa. Comecei por Portugal. Eu estava orando de joelhos no meu quarto quando tive uma visão. Estando de joelho orando na madrugada, nas melhores das intenções por esta igreja, por este ministério, eu via que se abria um rolo para a direita e para a esquerda, da altura e do tamanho que era a parede do meu quarto. Então eu via claramente que naquele rolo que parecia uma tela de cinema, eu via o templo central, em pé, na frente do púlpito, pelo lado de baixo, estava em pé o pastor Ailton, bem sério. Do lado direito dele, saía uma fila de obreiros em pé, tudo sério, olhando para ele. O tamanho que era o arco do templo central, toda a periferia pelo lado de dentro, era o tamanho da fila de obreiro, que terminava do lado esquerdo. Continuando, eu estava vendo isso de olhos fechados e de joelho. Eu vi que uma corrente grossa de ferro, daquelas correntes que atraca navio no porto, nascia no tornozelo direito do pastor Ailton, ia se multiplicando e acorrentando os dois tornozelos de cada obreiro daquele. E foi acorrentando, seguiu se multiplicando a corrente, todo o arco do templo central. E quando terminou do lado esquerdo do pastor Ailton, o último elo da corrente atracou no tornozelo do lado esquerdo dele. Eu, preocupado com aquela visão, perguntei a Deus: o que é que significa isso que eu estou vendo? Isso que tu estás me mostrando nessa visão. Então o Senhor Deus disse para mim: este é o homem que no passado eu te usei para erguer ele para a presidência na minha igreja. Levantei ele para fazer a minha vontade. Ele acorrentou todos esses que tu estás vendo para fazer a vontade dele e transformou a minha igreja em uma empresa. Logo eu perguntei a Deus: e como vai ficar essa situação? Ele me disse assim: já assinei a sentença e vou tirá-lo do poder. Colocarei outro no seu lugar para fazer a minha vontade. Ele tem pouco tempo na presidência. E aí a visão desapareceu. Prestem bem atenção ao que eu vou dizer. Especialmente os obreiros do Ministério do Recife, todos os crentes salvos. O pastor Ailton está na condição de Saul. Deus já o rejeitou para presidir a igreja. Agora, o modo sábio como Deus vai trabalhar para tirá-lo é com Deus. Nós temos que continuar orando e combatendo as coisas erradas, porque na verdade o que vem acontecendo com o pastor Ailton nesse ministério é aquilo que está representado em 3 personagens das Escrituras. O primeiro personagem é Noé. A Bíblia diz que depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha e bebeu tanto do vinho com a prosperidade da vinha que se embriagou e tirou a roupa e foi visto a sua nudez. Isso está acontecendo com o pastor Ailton. Está embriagado juntamente com a família dele e alguns correligionários dele com a fartura financeira. O outro caso é o caso de Saul. Deus mandou por meio de Samuel, Saul destruir os amalequitas e não trazer nada. Mas Saul desobedeceu. Trouxe Agag, que quer dizer violento, e trouxe também as ovelhas e as vacas, o que não agradou a Deus. E por isso Deus usou o profeta Samuel e disse: tu praticaste rebelião e feitiçaria, e por isso o Senhor te rejeitou. O outro caso é a situação de Davi. Todos nós sabemos que Deus levantou o pastor Ailton, como todos nós sabemos que Deus levantou Davi. Todavia, a Bíblia diz que Davi
deu lugar a Satanás, o diabo encheu o coração encheu o coração de Davi e incitou Davi contra Israel, que não agradou a Deus, para ele enumerar o povo. E foi exatamente isso que o pastor Ailton fez. Levantou uma biometria dizendo que era para recadastrar os membros, o que na verdade todos nós sabemos que foi para apoiar, sem o povo saber, uma cláusula no estatuto para ele ser o presidente vitalício e com a sua morte o filho dele assumir. Os irmãos, não se preocupem, apenas continuemos orando e vamos nos comunicar, porque o tempo do pastor Ailton está terminado. Eu estou avisando isso com certeza e com convicção. Pode passar esse áudio para todos os irmãos, inclusive para os familiares e para o próprio pastor Ailton, para que eles saibam que o tempo de Deus na vida deles está chegado e o reinado dele terminou.